eu não teria dado aquela declaração pública. E eu jamais faria uma crítica pública ao presidente, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal não deve fazer crítica pública a ninguém. Em inglês, com um professor alemão, sobre as tensões que a democracia no mundo atravessa. Um evento para inscritos, tanto quanto eu sabia, tanto um evento acadêmico. Num evento acadêmico, eu fiz uma lista de turbulências pelas quais passou a democracia brasileira, e a minha conclusão era, se eu fosse escrever um livro, eu escreveria como as democracias sobrevivem. Portanto, era uma afirmação da democracia brasileira. Então, mencionei o impeachment do presidente Collor, mencionei o impeachment da presidente Dilma, mencionei a hiperinflação que antecedeu o Plano Real, mencionei esses anos que nós temos vivido, Magno, de recessão, de desemprego, e, num evento acadêmico, eu achei que era próprio mencionar declarações do presidente da República sobre a questão democrática. Se eu soubesse que aquilo extrapolaria um evento puramente acadêmico para estar na imprensa meia hora depois, eu não teria dito. Não porque não achasse, mas é porque aquilo não era uma declaração pública. Eu não me arrependi, porque nem pedi desculpas, porque na tradição judaico-cristã, eu sou filho de mãe judia e de pai católico, o perdão exige arrependimento. O que eu falei era objetivamente verdadeiro, na minha visão. Acho menos mal a tentativa, né? Está sempre valendo. Eu acho que, para todo mundo que está observando o transcurso do debate, é isso aí. A gente busca harmonia. Né? Se todo o STF, que está, ao contrário do que disse o Barroso, todo o STF está, sim, fazendo retórica e proselitismo contra o governo federal reiteradamente, né? Vários deles afirmam, dão insinuações de autoritarismo, Carmen Lúcia fala em desgoverno, Celso de Mello fala em nazismo, Rosa Weber diploma o presidente com uma série de evocações à ditadura. Então a ditadura está na cabeça deles. Eles estão em campanha, né? É uma campanha política. Agora, eu considero bom, eu acho que o ministro Barroso, como comentou recentemente aqui o Augusto Nunes, eu acho que há uma ironia nisso, mas pode haver um fundo de verdade. Esses pronunciamentos remotos, fechados, digitais, devem estar tirando de muita gente a noção de que aquilo não é uma conversa particular, né? Se existe a possibilidade daquele material estar sendo gravado ou transmitido para algum lugar, ainda mais se tratando de uma autoridade desse peso, vai chegar ao público, né? E aí, se você está... O ministro Barroso falou que fez uma revisão histórica, falou de momentos de tensão na democracia, e tudo bem. Mas se ele vai escolher falar sobre o momento presente, é um peso completamente distinto, porque há um governo em exercício, há um governo sob observação ferrenha e sempre sob polêmicas, inclusive e especialmente em relação a tentações autoritárias. Esse governo, a avaliação sobre esse governo se faz, e sobre o presidente, pelo seu mandato, né? Pelo seu exercício administrativo, não por revisões históricas de posições anteriores. Eu, por exemplo, achava que o Bolsonaro jamais seria eleito, e se fosse eleito, faria um governo completamente distinto do que está fazendo. Mudou tudo, ele faz um governo que tem um aspecto de uma agenda bastante interessante, que já acabei de dizer, da sequência, é uma agenda anterior ao governo dele, inclusive de reconstrução. Isso muda tudo. E alguém com peso que tem o ministro do STF, ao fazer qualquer retrato sobre o governo atual e o presidente atual, se fizer uma evocação ao passado, alegórica, ou histórica, ou acadêmica, etc., vai entrar como crítica.
Então, o Barroso teve um outro episódio em que ele, usando o Twitter, se eu não me engano, ele curtiu um post que dizia que o sonho do presidente Bolsonaro era fechar o STF e o Congresso. Ele curtiu aquilo. E depois ele veio a público dizer que foi sem querer. Então, a gente quer acreditar que foi sem querer, a gente quer acreditar que que ele não desejou fazer essa crítica frontal agora, de novo, ao governo, o que desestabiliza o país, e a gente espera, então, que essa conduta seja a dominante para que haja, de fato, harmonia entre os poderes. Então, a Dilma Rousseff tem que ficar, enquanto ocupa a presidência, como suspeita de sonhar com a ditadura do proletariado, né? Isso sim, é você pensar no assassinato da democracia. Ela sempre lutou pela ditadura do proletariado. E o Lula, recentemente, disse que a Suprema Corte era formada por um bando de covardes. Então ele está incomodado. Se pudesse, ele fecharia o Supremo. E ele também disse que o Congresso era formado, tinha pelo menos 300 picaretas. Queria fechar o Legislativo, então eles sonham com a ditadura. Quer dizer, falou porque achou que ninguém ouviria. Mas todo mundo, essas notícias circulam, o pessoal precisa olhar com mais atenção o alcance da internet. Né? Vamos aqui que parecia que alguma coisa estava, não sei se era a luz dessas lives, né, afetando o cérebro desses ministros. E disse também que hoje é grave porque uma live qualquer, ela significa uma extensão do gabinete do ministro. E provo, porque hoje é tão importante que as sessões estão sendo transmitidas pela internet, ou seja, do mesmo lugar, do mesmo aparelho que você faz um pronunciamento desse, você faz um voto. É assim também no Congresso Nacional. E, neste caso, ele falou o que ele pensa. Ele falou sobre o imaginário dele, a visão que ele tem do Brasil e o governo atual escolhido nas urnas. Então, eu acho que torna tudo mais grave quando é assumido desta forma, né? Aí eu achei que não iria vazar, ele foi explícito, né? Falando em inglês, né? E ele pensou que estava falando para fora. E aí, é assim que é feita a imagem do Brasil no exterior. Ministro do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, uma responsabilidade ainda maior.